você considera uma construção ecológica? Tá, então primeiro, a gente tá vendo um momento, eu desde a faculdade, foi quando iniciou um pouco esse marketing do ecológico, né? E aí começou muitas, assim, iniciativas ecológicas e alternativas sustentáveis. E na época, para mim, era energia solar, cuidar da água e uma coisinha de materiais, sobre questões de pré-fabricado, para economizar água, processo construtivo. Era isso que se vendia como o ecológico sustentável. E aí, terminada a faculdade, eu entrei para o mundo um pouco mais a fundo na questão assim de construções vernáculas, então coisas antigas que utilizavam sim materiais aí naturais. Então o ecológico Tá. começou a refinar um pouco a questão de materiais naturais. Então muito uso de madeira, pedra e a terra também, o bambu, coisas nesse sentido que não passavam por cadeias industriais. Então aí comecei a ver como que eram técnicas de construção com terra para alvenaria, questões de cobertura também, com cúpulas, com abóbodas. A gente tem o bambu, que trabalha milenarmente, e aí a gente aqui tem um uso um pouco assim de roça do bambu, mas ele faz coisas muito grandes, né? Então foi esse refinamento, óbvio, treinei isso com chiqueiro, galinheiro, curral, chalezinho no meio assim do mato, pisando barro e entendendo isso. E aí a questão da construção ecológica antiga virou para mim um pouco mais criteriosa. Então, óbvio, a gente sabe que tem a busca pela sustentabilidade, onde todo o material deve produzir menor impacto ambiental. Então, esse é, vamos dizer, o nosso linha de raciocínio é essa, o menor impacto ambiental. E aí tratamos ele como ecológico. Às vezes mais ecológico, menos ecológico, super, ultra sustentável, tem muitos nomes por aí, mas trata como ecológico, visando sempre o menor impacto ambiental. Então as casas, os projetos começaram a ser desenvolvidas com essas técnicas que foram assim, descobertas há 5.000 anos atrás, 3.000 anos atrás. As mesmas técnicas, óbvio que agora com tecnologia. Então aí se melhora a qualidade de reboco, melhora de tratamento das madeiras, melhora de processos. Aí sim, coloca a tecnologia que tem gasto energético, tem investimento financeiro, tem prejuízo planetário, mas de uma forma assertiva para que aí o impacto seja menor na construção como um todo. Então é isso, é sempre buscar impacto, o menor impacto negativo, né? Tá. Eu acho muito interessante, quando eu fiz o meu TCC na faculdade, eu fiz reutilização de telhas com resíduos da construção civil. E aí no meu TCC a gente viu, estudei muito, né, que a construção civil, ela é o que mais usa os recursos minerais do planeta e ela é a que mais gera resíduos sólidos pro planeta. Então, tipo assim, a gente precisa do progresso, a gente precisa da evolução, mas é impressionante o quanto a gente absorve do planeta e o quanto a gente suja ele depois, né? O quanto a gente devolve isso de forma não processada e tudo mais, muitas vezes em aterros sanitários, que não é o adequado. Então, quando a gente fala de construção ecológica, a gente está muito mais pensando em reutilizar os nossos próprios materiais e não necessariamente a sustentabilidade de um pré-moldado de concreto, por exemplo, que também pode ser considerado sustentável, mas aí numa outra linha de processamento. É mais ou menos isso, certo? Essa questão do reuso é importante, porque o primeiro ato é não usar. Né? O não usar, o não precisar faz com que você não gere aquilo. Uma vez gerado, o reuso ele é o mais ecológico dentro das cadeias, porque ele já teve uma energia produzida, um processo, alguma coisa assim. Depois do reutilizar, aí obviamente a gente começa a pensar em reciclar, porque aí também gasta energia, gasta processo para reciclar. Mas aí a construção, assim, a gente tem, por exemplo, coisas que a gente não foge. Por exemplo, o vidro. O vidro é sempre vidro. O fio elétrico, você pode ir para o alumínio, para o cobre, tem os que o plastiquinho não tem o chumbo porque é mais ecológico, mas aí no dia a dia isso realmente fica um pouco impraticável. Então ainda é um cenário que a gente consegue isso, um grande ganho ecológico, por exemplo, trocando material muito rápido. Mas quando tem processos industriais obrigatórios, questões hidráulicas e tudo, aí Até por realmente questão de segurança, o né? tradicional acaba às vezes se tornando mais viável. E aí a gente, obviamente, dentro da ecologia possível, a gente vai para o viável. Então, o ideal de uma casa, assim, quando eu construí uma casa com alvenarias de terra, estruturas de madeira, bambu, reuso de água, muro de arrimo de pneu, reutilização de materiais sólidos do próprio município. Então, eu abarcava muita caçamba aqui no município, na época que ainda tinha que pedir autorização ali, era o SAAI que cuidava, mandava e tudo.
Então eu via as caçambas na rua, já tinha um papelzinho, eu preenchia, mandava para o departamento para autorizar jogar no meu terreno, que era o canteiro de obra. E aí eu peguei pedras, paralelepípedos, dormentes, muitas coisas reutilizadas, que estão assim, há 10 anos ali, funcionando. São o meu jardim, faz parte de tudo. E a construção com terra, que eu foco muito na questão da construção com terra, porque é muito abrupta a diferença de um processo construtivo com cimento e com terra. E até na questão do descarte, você fez a mesma obra, gerou as mesmas caçambas de entulho, a de terra você joga no jardim, porque é terra, areia, esterco, no máximo vai ter misturado ali fibras. A do cimento, obviamente, você tem que dar um uso correto, não dá para sair jogando nos jardins, enterrando, que isso daí acaba trazendo outros problemas para o próprio terreno. Então tem essas questões que é muita diferença, mas numa casa, a construção com terra, ela representa, a alvenaria em si, para mim representa menos de 10% do custo da obra. Então essa questão, assim, em custo, ela não é significativa, porque é uma economia, vamos dizer assim, pequena num percentual pequeno da obra. Agora, quando você fala em impacto planetário, aí é enorme. Então, às vezes a pessoa fala, não vou fazer isso, nem é tão vantajoso assim, porque está pensando financeiramente. Mas em questão de produção, de cadeia, de energia, sim.